Olá meninos, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Não sei a hora que vocês estão aí assistindo essa videoaula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem. Então vamos lá, mais uma aula de língua portuguesa. Como vocês podem ver aqui, né, na tela de vocês, nós vamos ver mais um pouquinho sobre os tempos verbais. Eu quero reafirmar, revisar, reforçar, rever com vocês os tempos verbais, tá? Porque eu sei que não é uma coisa, não é porque ele é difícil, um bicho de sete cabeças, não é isso, mas ele é confuso. Realmente ele é confuso. Total, vamos dizer, total noção, total credibilidade quando vocês falam isso. Eu entendo. Pra mim também é um pouco confuso quando eu vou fazer uma análise morfossintática, quando eu vou fazer uma análise ali aprofundada em uma frase para saber o tempo certinho, de acordo com o modo, né, que tá, o modo verbal. Não é uma coisa assim tão fácil, certo? Mas não é impossível, ok? Não é impossível. Então por isso a gente vai revisar e a gente vai ficar fera nisso aqui, ok? Olha só, meninos, os tempos verbais. A gente sabe que o nosso tempo, né, em uma linha do tempo, é dividido entre passado, presente e futuro, certo? Sempre, o nosso tempo é dividido nisso. Na língua portuguesa, o passado nós referimos como pretérito, isso mesmo, né? Vocês viram nas aulas passadas. Toda vez que fala de pretérito, não é um bicho de sete cabeças, é o passado, tá? É que escolheram nomear como pretérito, tá? Aí nós vamos ter, dependendo do modo verbal que tiver, aí nós vamos ter o futuro do presente, o futuro do pretérito, que você fala assim, né? Uai, você falou que o pretérito é passado, aí como que eu vou ter um futuro do passado e tal? Sim, gente, tá? Há essa ocorrência, mas não é tão difícil, tá? Não é. Vocês vão ver nessa aula, preste bastante atenção, que vocês vão tirar aí esse misticismo, essa coisa, esse preconceito aí de que, meu Deus do céu, verbo, ai meu Deus, que coisa louca, tá? Vai ficar mais fácil para vocês. Afinal, né, vocês já viram uma aula passada sobre isso, então já tem a noção, já captou alguma coisa, com essa aula vai contribuir mais ainda, tá? E entre outros vários tempos, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, né? Você fica, cada um quer ser melhor que o outro. Mas vocês vão entender o porquê dessa nomeação, tá? Então vamos lá. Primeiramente, diferença entre pretérito perfeito e pretérito imperfeito, ok? Vamos ver a diferenciação. No pretérito perfeito, meninos, nós podemos ver que ele expressa, né, na sua ideia total, é um fato que ele ocorreu e já acabou, certo? Nós sempre que falamos de pretérito perfeito, é um fato que ele já foi ocorrido, né? E um momento anterior ao presente, ou seja, anterior ao atual, e que ele foi acabado, certo? Então, é isso mesmo. Vamos aí diferenciar e dividir, então, porque temos o pretérito perfeito simples, né? E o pretérito perfeito composto, tá? Aí vocês vão ver direitinho por quê. Então, primeiramente, o pretérito perfeito simples é um fato que ocorreu no momento anterior, né, ao presente e que foi totalmente terminado. O exemplo que eu deixei aqui, né? Ele estudou as lições ontem à noite. Podem observar que ele não está estudando, ele não está a estudar, ele não estudará. Ele estudou, ou seja, ele começou e acabou uma ação, ela ficou lá no passado, ok? Tranquilo. Porque essa forma simples, ela vai se caracterizar por expressar uma ação produzida num certo momento do passado. Então, aqui num certo momento, né, você, aluno, foi lá, pegou o livro, o caderninho, assistiu a videoaula, fez anotações, estudou sobre os verbos, ok? E você acabou a sua ação ali. Eu costumo dizer assim, né? A gente sabe que tudo que a gente começa e termina fica bem feito, né? Por mais que você não tenha sucesso, vamos nesse ponto de vista. Eu fiz, mas não ficou do jeito que eu queria, mas você cumpriu com o seu dever, não foi? Você começou uma ação e acabou. Então, perfeito. Você fez o que te pediram, você fez o que você tinha que fazer. Então, perfeito. Então, vamos associar essa ideia ao pretérito perfeito, ok? Pretérito perfeito, quando diz perfeito, é algo que estava no passado, que ele ocorreu ali e foi terminado, tá bom? É isso. E a forma simples, ela
vai expressar essa ação produzida em um certo momento, né, no passado, e que ali ele terminou, e que também sempre vai ter somente um verbo para nos indicar essa ação, igual aqui o estudou, ok? A forma simples. Temos o pretérito perfeito também composto, que é o que? É um fato que ele teve início no passado e que ele pode, tá? Pode sim se prolongar até o momento atual. Então, por exemplo, tenho estudado muito para os exames. Então, você pode ver que é uma ação habitual, ok? Quando eu digo tenho estudado muito para os exames, o que você entende? Você entende que é uma ação que eu estou tendo nas últimas semanas, nos últimos dias, né, nos últimos meses, e é uma ação que ela é habitual. Então é isso, a forma composta, ela expressa a repetição de um processo verbal ou a sua continuidade até o presente em que falamos, olha só. Então é isso, expressa a repetição de um processo verbal. E interessante, porque composta também. Então, temos aí uma forma de locução verbal. Temos aqui o tenho, certo? Aqui está no presente do indicativo, certo? A frase. O ter, certo? Ele está como verbo auxiliar e o estudado como verbo principal, né? Está no particípio. Então, olha só, é uma forma composta e nesse pretérito perfeito ele nos dá a ideia que é uma ação que sim ocorreu no passado e pode se prolongar até o momento atual, porque dá a ideia de um fato habitual que ocorre, certo? Por certos momentos e você fala disso para a pessoa, ok? Continuando. Temos o pretérito imperfeito também, né? Vemos o pretérito perfeito para o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado, expressando assim uma ideia de continuidade e de duração no tempo. Olha só, o verbo amar no pretérito imperfeito. Eu amava ler as poesias de Vinícius de Moraes. O amava aqui vai me indicar um período de tempo. Quando eu digo eu amava, você pode ter uma ideia de que assim, eu costumava ler as poesias de Vinícius de Moraes por um tempo, por um período, por meses, por anos, né? Eu costumava apreciar ora uma poesia, ora outra de Vinícius de Moraes, ou um livro, né, que eu tinha de poesias dele, e eu costumava ler nas minhas horas vagas por alguns anos. Te dá essa ideia de período de tempo. Então, essa é a forma, né, do pretérito imperfeito. Uma diquinha boa, não tô falando pra ficar no decoreba aqui, nem tudo, mas ajuda, observar as terminações. No caso do pretérito perfeito, os verbos que estão na primeira conjugação, né, que no caso é o ar, ele vai costumar terminar com ava, tá? Como ocorre aqui, o verbo amar, como ele está no imperfeito, né, no pretérito imperfeito, ele termina com ava, então eu amava, certo? O verbo ser, ele vai tomar a posição de era, certo? Eu era muito feliz, né? O verbo ter, eu tinha muito dinheiro, tá? Então, o verbo ser toma outra forma, né, que é o era. O verbo ter toma outra forma, que é o tinha. E os verbos de segunda e terceira conjugação, e ir, certo? Toma a forma de ir, né? Então, olha só, o verbo comer, eu comia. Do verbo sentir, né? Terceira conjugação, sentia, ok? Então, ele toma essa forma diferente, ok? Continuando, aqui dou um exemplo do verbo amar no pretérito perfeito, né? Aqui eu tenho no verbo imperfeito, né? No pretérito imperfeito, que eu amava ler as poesias de Vinícius de Moraes. Aqui já no pretérito perfeito, se condiciona assim: eu amei ler as poesias de Vinícius de Moraes. Amei indica o quê? Que começou e acabou. Em um certo momento eu li, ou tipo hoje, né? Eu te falo, nossa, eu li uma poesia de Vinícius de Moraes. Eu amei ler. Uma não, né? Tá no plural. As poesias dele, eu chego pra você e falo, eu amei ler as poesias de Vinícius de Moraes. Você sabe que começou e acabou. Não importa se foi hoje que eu li várias poesias dele e te disse isso, ou se foi há anos atrás, semanas atrás que eu li, e agora eu estou te relatando que eu amei ler as poesias de Vinícius de Moraes. Então, assim, não importa se é um passado mais distante ou um passado mais próximo,
mas nos indica aí no pretérito perfeito que começou e acabou a ação, certo? O pretérito perfeito, então, é algo que começou e acabou, e ele dá a ideia de uma única vez. Diferente aqui, que é uma ideia de continuidade, né? Que eu fiquei um tempo lendo essas poesias, ok? Aqui, outro exemplo que eu deixo, na frase, os dois se encontraram na praça. Tá no pretérito perfeito, certo? Os dois se encontraram na praça me dá a ideia de uma única vez, né? Eles estavam andando e se encontraram, né? Há muito tempo que eles não se viam e se encontraram na praça. A segunda frase, né, o segundo exemplo, está: os dois se encontravam na praça. Nos passa a ideia de muitas vezes, que era um hábito desses amigos ou desse casal de se encontrarem na praça, certo? Esse aí pertence ao pretérito imperfeito, ok? Temos também o pretérito mais que perfeito, né? Já não basta falar de pretérito, tem pretérito mais que perfeito. Então, olha só, o que é ele? Pretérito mais que perfeito, quando diz assim, tem uma ideia de que é o passado do passado, ok? É o que aconteceu antes do acontecido, tá? Vamos ter essa ideia, ficou mais fácil. Então, pretérito mais que perfeito, passado do passado. Então, olha só. Pretérito mais perfeito expressa um fato ocorrido antes de outro já terminado. Ele pode possuir uma comparação explícita ou implícita, ok? Um exemplo aí que eu deixo. Quando João chegou, a confusão tinha acabado. Observe, meninos, que tem duas ocorrências aqui, duas ações, dois fatos, certo? Só que um ocorreu antes do outro. No caso aqui, o primeiro fato foi o que? A confusão ter acabado, certo? E João ter chegado é o segundo fato ocorrido, né? Que, então, se é o segundo, claro, ocorreu depois do primeiro, certo? Entenderam? Então, é o passado, aqui, tá? O passado do passado, pretérito mais que perfeito, ok? Aqui é período composto, certo? É o que a gente usa, tinha acabado, né? A locução verbal, nós temos aí o verbo auxiliar, o verbo principal que a gente usa com muita frequência, certo? Diferente desse aqui, ó. Quando o João chegou, a confusão já acabara. Nós não usamos, né? Eu posso falar que a gente não usa isso no nossa fala cotidiana. A gente pode usar até num texto, né? Que você está fazendo ali, ok, na escrita. Mas na nossa fala cotidiana, né? Estamos falando com um amigo e tal, uma fala coloquial, a gente não usa. E aqui é um período simples, né? Somente com o verbo. Ele está implícito, né? Porque ele não fica dessa forma, né? O tinha acabado nos dá mais essa ideia de explícita, né? De que ele chegou depois que aconteceu isso. Aqui não fica, né, tão explícito. Também porque a gente não usa tanto essa locução aqui, esse verbo, nessa forma verbal, então acaba que a gente fica, quando o João chegou, a confusão acabara. Nossa, né? Então dá um meio confusãozinha, mas também da mesma forma é o pretérito mais que perfeito, só é menos utilizado, ok? Então é isso, o pretérito mais que perfeito é o passado do passado, ok? Uma ação que ocorreu antes da outra ação já ocorrida, já terminada também, ok? Temos aí também o futuro do pretérito, é isso mesmo. Futuro do pretérito, é o que eu brinquei, né? Como assim, gente? Se pretérito é passado, vai ter o futuro do passado? Sim, vai ter. Mas como que ele é? É o seguinte, o futuro do pretérito ocorre quando algo que a gente fala do futuro, ele depende de algo que aconteceu ou que deve acontecer no passado, né? Que deve acontecer no passado. Então, o futuro do pretérito, ele enuncia um fato que pode ocorrer posteriormente a um determinado fato passado, ok? Um fato que pode ocorrer posteriormente, né? Ou seja, depois de outro fato passado, certo? É algo do futuro condicionado ao passado. Olha só o exemplo. Se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias. Olha só, se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias. Observe, eu dependo de ter dinheiro, né, para viajar nas férias. Então, ou seja, o viajar aqui
é no futuro, né? É algo, eu viajaria, tá no futuro, mas ele depende, né, que eu tivesse dinheiro, ou seja, depende de algo no passado. Esse é o futuro do pretérito. Se eu tivesse ganhado esse dinheiro, teria viajado nas férias, da mesma forma. Aqui é a forma simples, né, como eu expliquei para vocês, quase não usamos, né? E aqui é a forma composta, que a gente usa mais, né? Teria viajado. Então aqui, viajaria e teria viajado, poderia ser futuro, né? Mas depende do passado, depende de ter dinheiro para viajar. Então, essa é a fluência do futuro do pretérito, ok? Algo no futuro com dependência no passado, tá? Temos também o futuro do presente. É uma ação que certamente ocorrerá no futuro. Essa é bem tranquila, né? Em relação a hoje, atual, né, a gente está fazendo previsão, afirmando algo do futuro. Então, enuncia um fato que deve ocorrer no tempo vindouro com relação ao momento atual. Olha só, vai chover no fim de semana, ou choverá no fim de semana. E da mesma forma, né, solução verbal, temos aqui de forma composta, e a gente usa bem frequentemente, né? E aqui de forma simples, que não usamos tão frequentemente, mas da mesma forma, futuro presente, ou seja, uma ação que certamente ocorrerá no futuro, ok? Aqui eu tenho uma dica para vocês também, eu vou deixar essa aqui para a próxima aula, que já deu um tempinho bom, já passou dos 15 minutos, tá? Esse aqui eu vou ensinar para vocês o ão e o an, né, que ele é muito parecido, o som dele a gente às vezes confunde. Até mais!